Certo. Tá compartilhado, Eliéder, boa noite. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós começaremos um novo título, Duplicata Mercantil Virtual. Vocês vão ver, é um título bem legal, bem interessante, tem bastante peculiaridades, né, em relação a esse título de crédito. Mas tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar, é bem tranquilo. Eu já falo para vocês uma curiosidade. Eu acho que tá alguém com o áudio aberto, vamos dar uma olhadinha? Se vocês puderem, por favor, só abrir o microfone quando precisar fazer pergunta, pode ser? Beleza. Mantemos aquela nossa política, né? Se você tem alguma pergunta, você pode optar ou por abrir o seu microfone ou por realizar pelo chat aqui, tá? Fiquem bem à vontade. Ok. A duplicata mercantil, ela é um título de crédito, inventado, criado, idealizado aqui no Brasil. Veja só que interessante. Então, foi o brasileiro que criou e olha, deu certo. Criado lá em 68, Lei 5.474 de 68, e até hoje é muito utilizada a duplicata mercantil. Tiveram algumas alterações, claro, nós vamos ter que conversar depois a respeito da duplicata mercantil virtual, que é o modo que ela mais se opera hoje é no modo virtual. Mas enfim, duplicata mercantil, criação brasileira. Olha que interessante. Se você ainda não está com a lei, pega lá, dá tempo de você abrir o Vadmeco, ou abrir no celular, enfim. Lei 5.474 de 68. Que vem a ser essa duplicata mercantil? É um título emitido pelo credor. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Boa noite, Natan. Chegou o Natan também. Eu chamo a atenção de vocês por quê? Porque até agora, os títulos que nós estudamos, cheque, nota promissória e letra de câmbio, ele era emitido por uma espécie de devedor. Fosse o devedor principal ou o devedor secundário, como no caso a letra de câmbio, aquele que emitia era devedor secundário ou codevedor, tornando-se devedor principal apenas se o aceitante não exercesse seu aceite. A duplicata, ao contrário do que nós vimos até agora, e prestem atenção, ela é emitida pelo credor. Ou seja, o próprio credor declara que existe em seu favor um crédito, um valor, claro, né, em moeda corrente, que será esse valor fruto obrigatoriamente de um negócio empresarial subjacente de compra e venda de mercadoria ou de prestação de serviço, cujo pagamento é devido e está diretamente ligado a um negócio empresarial que lhe é subjacente e necessário. Que houve na última parte uma repetição, né? Então, primeira informação, duplicata é emitida pelo credor. É o credor que vai dizer que tem um valor a receber do devedor. E eu preciso ter uma negociação subjacente, um negócio empresarial ou de compra e venda mercantil, coloquei aqui mercadoria, mas se usa muito mercantil esse termo, ou de prestação de serviço. Em outras palavras, eu não posso emitir uma duplicata mercantil para aparelhar uma locação, um contrato de aluguel. Vou pagar, então vou emitir uma duplicata mercantil. Não posso. A duplicata mercantil só pode ser emitida para aparelhar compra e venda mercantil ou prestação de serviço. O inverso não é verdadeiro. Como assim, professor? Não é porque eu tenho uma compra e venda mercantil, uma prestação de serviço, que obrigatoriamente eu vou ter que emitir uma duplicata. Não. Eu posso optar por cheque, eu posso optar por nota promissória, letra de câmbio não é usual, mas a lei permite também, ou posso optar pela duplicata mercantil. Mas vocês entenderam? Se a duplicata mercantil foi emitida, é porque antes existiu ou uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviço. Nada além disso. Beleza? Primeira parte vocês precisam entender bem. Requisitos. Artigo 2º lá da Lei 5.474 de 68. Precisa conter, então, a denominação duplicata, data de emissão, número de ordem, porque vai ter um número duplicata, né? Número da fatura, é um documento que ele é emitido juntamente aí com a duplicata, ou faz parte desse processo de emissão da duplicata. Data certa do vencimento ou declaração se é à vista. Não pode ser a certo termo da vista, nem a certo termo da data.
tá? Então, eu tenho só essas situações aí, dele ser a data certa de vencimento ou declaração de ser à vista. Não tem aquelas outras modalidades que teria lá, por exemplo, para a letra de câmbio. Nome e domicílio do vendedor e do comprador, importância a pagar em algarismos e por extenso, praça de pagamento, cláusula a ordem e declaração do reconhecimento de exatidão da obrigação de pagá-la a ser assinada pelo comprador, como aceite cambial. Olha quem ressurgiu, o aceite. Vocês vão perceber que o aceite ele aparece novamente quando nós conversamos a respeito de duplicata. Ele tinha sumido lá, né, na nota promissória, no cheque, agora ele aparece. E a assinatura do emitente. São os requisitos legais lá do artigo 2º da lei. Classificação desse título de crédito. Ele é um título de crédito nominal, porque o beneficiário precisa ser identificado. Lembram disso? O único título ao portador é o cheque de até R$100. A duplicata mercantil é uma ordem de pagamento e não promessa. A única promessa de pagamento que nós temos é a da nota promissória. É um título causal. Ele é o único título causal. O que significa essa causalidade? É porque precisa ter uma causa subjacente para sua emissão. Já falei para vocês, as causas subjacentes são compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Apenas diante dessas duas causas é que eu posso emitir a duplicata mercantil. Quando nós conversamos sobre os outros títulos de crédito, não aparecia que somente em determinados negócios jurídicos poderia emitir cheque, por exemplo. Não existia. Era um título não causal, lembram? A duplicata mercantil é causal. É título de modelo vinculado. Aquela velha situação que eu venho conversando com vocês. Eu não posso pegar um papel, uma folha de caderno ou digitar no computador, no Word, e imprimir uma duplicata mercantil, porque ela tem um modelo estipulado, um modelo vinculado, assim como o cheque. E essa vinculação foi determinada por uma resolução do Bacen, do Banco Central do Brasil, modelo vinculado. E eu tenho um título de aceite compulsório. Gostaria que vocês prestassem atenção também nessa situação. O que é compulsório? É aquilo que é obrigatório. Por que eu chamo a atenção de vocês em relação a esse instituto? Quando vocês viram letra de câmbio, vocês perceberam que o aceite ele não era obrigatório, que ele era facultativo. Aqui, na duplicata mercantil, tem essa inovação, essa peculiaridade, onde o aceite, que também é dado pelo devedor, ele é compulsório, ele é obrigatório. Porém, anotem, é compulsório, mas não irrecusável. Como assim, professora? Mais à frente, quando nós formos tratar especificadamente do aceite, vocês vão verificar que existe o aceite presumido, ou seja, o comprador não assinou, mas mesmo assim ficou vinculado àquela obrigação. Nesse sentido que o aceite é compulsório. Porém, existe a possibilidade dele recusar expressamente ao aceite. E essas possibilidades, elas são legais, constam em um rol taxativo do artigo 8º e do artigo 21 da Lei de Duplicata Mercantil. Eu gostaria de convidá-los para que abrissem lá no artigo 8º. O 8º trata das possibilidades de recusa do aceite quando houver compra e venda. O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de avaria ou não recebimento da mercadoria, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco, vícios, defeitos, diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias devidamente comprovados, ou divergência nos prazos ou nos preços já ajustados. Então, ocorrendo qualquer uma dessas situações legais, o comprador deverá assinalar, ou na duplicata ou na fatura, vocês vão ver posteriormente, que existe a recusa do aceite por motivo legal. Claro, nossa, a pessoa que está comprando nem sabe qual que é o artigo, qual que é o motivo legal. Não, ela vai colocar lá, avaria.
Não vou aceitar porque eu paguei 15, vieram apenas 10. Não quero, eu comprei branco, veio marrom. Só que ele precisa colocar isso, tá? Para fins de tornar o aceite recusado. Recusou-se a aceitar. Da mesma forma, o artigo 21 traz as situações de recusa legal na situação de prestação de serviço. E é bem similar. Tá lá no 21. O sacado poderá deixar de aceitar a duplicata de prestação de serviços por motivo de não correspondência com os serviços efetivamente contratados, vícios ou defeitos na qualidade dos serviços prestados, devidamente comprovados, ou divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Tá? Ele é obrigatório, porém não é irrecusável. Ótimo. Nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre aceite, tá? Fiquem tranquilos. Em relação à causalidade e abstração, só para não ter confusão, tá? Porque o que traz, lembra da abstração, que é um princípio do direito cambiário, a situação de quando quando a duplicata mercantil ela circula via endosso, ocorre a abstração, ou seja, as relações jurídicas são autônomas entre si, não ficam vinculadas, ele circula de modo novo, tá? Inclusive trazendo os efeitos processuais, como a inopunibilidade das exceções pessoais perante terceiro de boa-fé. O que tem que cuidar é não confundir a causalidade, o fato de haver um negócio jurídico de compra e venda mercantil ou prestação de serviço subjacente, com a situação da abstração. Não é porque consta, não é porque existe uma prestação de serviço ou uma compra e venda mercantil que ele vai perder a abstração, tá? Então, nesse sentido... Oi, pessoal? Estão me ouvindo, por favor? Se alguém puder confirmar, por favor. Sim, ok. Tava falando da causalidade da abstração, né? Nesse sentido, que eu tenho a causalidade de um lado e a abstração, não confundindo as duas e não anulando a causalidade, não anulando a abstração do título se ele vier a circular. Lembrando disso, bom? Só porque depois vocês vão estudar e é possível que haja confusão em relação a esses dois conceitos. Então lembre que um não interfere no outro. Aí coloquei ali para vocês. Advogado pode emitir duplicata mercantil? O que vocês acham? Enquanto vocês me respondem, eu vou pegar um copo com água. Advogado pode emitir uma duplicata mercantil por prestação de serviço? Sim, Paulo falou que sim, o Márcio também. Alguém concorda? Mais pessoas concordam ou discordam? A priori não pode. Não pode, tá? Artigo 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Nos diz... Estava escutando, não sabia. Não tem problema, Paulo. É muito comum até nós pensarmos aí em relação à possibilidade por ser prestação de serviço. Porém, o artigo 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB proíbe a emissão de duplicata mercantil pelo advogado, tá? Até por aquela situação de que a nossa atividade não é mercantil. Lembram disso? Mas boleto pode, por exemplo. Tá, gente, outra coisa que nós vamos conversar depois, não dá para confundir o boleto com a duplicata. Mas enfim, voltando aqui a falar, não pode. Guardem isso no coração de vocês. Código de Ética veda a emissão de duplicata mercantil. E também tem a situação de o advogado ele tem um contrato de honorários que é assinado por duas testemunhas, devidamente assinado pelas partes, é um título executivo extrajudicial, tá? Então não precisava aí emitir duplicata mercantil. Você pode efetuar a cobrança dos seus honorários via execução, da forma bem rápida, bem tranquila, tem um documento bem forte, tá bom? Ótimo. Estrutura cambiária, que é bem interessante. Eu tenho o vendedor, o comprador, tenho o avalista e tenho o endossante.
Nos próximos slides eu até tentei desenhar ali para vocês compreenderem bem, conseguirem visualizar essa situação. Eu tenho o vendedor, que é o sacador, ou seja, o emitente, e também é beneficiário. E eu tenho o comprador, que é sacado, e também é o devedor. Lembrando que ali eu usei a terminologia de vendedor, mas poderia ser o prestador de serviço, tá? Existe também a figura do avalista, tal qual vocês estudaram sobre aval, em relação à equiparação das obrigações, como que vai nascer essa obrigação, como que ela vai se extinguir, como ele fica obrigado aí ao pagamento, exatamente do jeito que vocês já estudaram existe. E também existe o endossante, que é aquele que transfere, aquele que repassa essa duplicata mercantil. Vocês, na próxima aula, eu dividi em duas partes o estudo do duplicata mercantil, vocês vão ver que existe a possibilidade de desconto bancário, desconto em factoring da duplicata mercantil, ou até do repasse desse, como título de crédito via endosso, repassar assim como acontece com o cheque, por exemplo. Então, ele pode sim circular via endosso, que eu coloquei para vocês. Sacador e sacado. Credor, devedor. Vendedor, comprador. Tá? Só lembrando ali a parte do vendedor, que pode ser prestador de serviços. O vendedor, ele vai ser o tomador, ou beneficiário, ou o primeiro endossante, se ele optar por circular essa duplicata mercantil. Tá? Só lembrando ali da estrutura, sacador, sacado e devedor, acabou aparecendo as duas figuras, mas eu tenho mais uma que é a do devedor, né? Que seria a estrutura aí da ordem de pagamento. E quem emite a ordem de pagamento é o sacador, para que o sacado efetue um pagamento de um valor para o credor. Tá bom? Só para vocês conseguirem visualizar ali como que funciona essa sistemática. Figuras na duplicata mercantil. Eu tenho a nota fiscal, eu tenho a fatura, eu tenho o livro de registro e tenho a duplicata. São figuras que acabam aparecendo aí em uma situação mercantil. Só que eu preciso que vocês tenham muito bem claras as definições dessas figuras e as distinções, para que não haja confusão. Porque nota fiscal não é duplicata. Fatura não é duplicata. O livro de registros não é duplicata. Eu ainda não coloquei aqui, mas boleto não é duplicata. Bom, a gente já vai conversar um pouco mais à frente sobre o boleto. Enfim, quando dá a emissão de uma duplicata mercantil, pode aparecer, ou deveria, né, aparecer a nota fiscal. E a nota fiscal e a fatura, muito embora elas tenham funções complementares, elas são diferentes, não dá para confundir, tá? A nota fiscal sempre vai ser aquele documento que tem validade fiscal, que tem como objetivo recolher tributo, mas não inclui discriminação completa de pedidos, de produtos, de serviços, nem vai trazer o boleto para pagamento, tá? Então é um documento eminentemente tributário, fiscal. Por isso que o próprio nome já diz, nota fiscal, com o fito aí de recolher tributos. A fatura, por outro lado, a fatura é um comprovante de venda ou um comprovante da prestação de serviço que vai ser realizado a prazo, né? Então, aparece aí a figura da fatura em operações que o pagamento ainda não foi realizado. Teremos mais informações, mais detalhes sobre o produto ou serviço na fatura, e a fatura sim que vem acompanhado com uma ordem, né, uma facilitação para o pagamento que pode ser via boleto. Feitas essas distinções, nós conseguimos perceber aí a natureza mercantil da fatura e a natureza fiscal da nota fiscal, e que ambas se complementam, mas têm objetivos diferentes. Coloquei aqui, em relação à fatura, várias notas fiscais podem compor uma única fatura. E essa fatura ela vai ser escriturada em um livro de registro de duplicatas, ganhando um número de ordem cronológica e lógica.
a compra e venda com prazo superior a 30 dias, a emissão da fatura vai ser obrigatória, tá? Tranquilo. Feitas essas distinções, vamos para o próximo documento. É o livro de registros de duplicata mercantil, ele é obrigatório. E é um crime falimentar, um crime previsto na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências, não manter esse livro de registro. Então, toda empresa tem que ter esse livro de registro. E a emissão da duplicata mercantil é facultativa, mas lembrem, uma vez emitida, a escrituração, o registro, lá no livro, é obrigatório. E vocês vão entender mais pra frente que esse livro é muito útil quando eu falo de duplicata mercantil virtual, ou quando há extravio de duplicata e vem a figura da triplicata, tá? Precisa ter, elas são embasadas aí em registros. E por fim, aqui está o título de crédito, a duplicata. A duplicata mercantil em si, ela é o título de crédito. E coloquei a anotação, uma única fatura pode ensejar uma duplicata. Por que eu coloquei aqui? Eu já desenhei para vocês também, para melhor compreensão, mas na fatura eu coloquei que várias notas podem compor uma fatura, porém, uma duplicata, uma fatura. A duplicata vai ter um número de fatura e um número de ordem, que vai legitimar, né, essa emissão de fatura. Sim, existem os virtuais, exatamente. Isso mesmo, Márcio. O mundo hoje está caminhando para o mundo virtual, né? Até as próprias duplicatas, a gente vai ver que é muito difícil você sair de uma loja, depois de realizar algum tipo de compra ou adquirir um serviço, você sair com a duplicata. Você não sai com a duplicata, você sai com o boleto, tá? Uma atualização aí para o nosso ordenamento. E é claro, que a gente já conversou, o direito precisava acompanhar, né? Muito embora não haja cártula da duplicata mercantil virtual. Beleza? Contém um número, ótimo, da fatura, já conversei isso com vocês. Mas pode ficar em um banco de dados externo à empresa, se assim, nesse caso, de quem é a responsabilidade legal pela manutenção do livro? A empresa ou o contratado? A empresa, tá? Quem tem a responsabilidade da escrituração é a empresa. Tá bom? Veja, por exemplo, em crime falimentar, quem vai ser responsável vai ser a empresa. Se ela teve algum contrato com esse terceiro, não sei, né, algum tipo de escritório, ou quem fazia esse serviço era o escritório de contabilidade dele, cabe uma ação de regresso, mas para a situação, principalmente, que o maior problema de não manter a relação, em relação ao crime falimentar, quem vai responder é a empresa, tá bom? Então é obrigação da empresa manter. Se ela vai repassar para o terceiro, ótimo, mas a responsabilidade dela para que isso exista. Coloquei aqui para vocês desenhadinho, então. Então, assim, uma fatura, uma duplicata mercantil. Dentro da fatura tem a nota fiscal número 1, a nota fiscal número 3, 4, 5, 6, tranquilo. Formou uma fatura. Essa única fatura vai gerar uma única duplicata mercantil, tá? Se eu tenho duas faturas, obrigatoriamente, se for o caso da emissão da duplicata mercantil, eu vou ter que ter duas duplicatas mercantis. Fatura 1, uma duplicata mercantil, fatura 2 vai ensejar outra duplicata mercantil. Vejam que existem notas fiscais dentro dessas faturas, mais de uma. Ótimo. O que é proibido é eu ter fatura 1 e fatura 2 e gerar uma duplicata mercantil apenas. Não. Uma duplicata mercantil, apenas uma fatura. Ainda que essa fatura venha conter várias notas fiscais. Tá bom? Então, resolvi desenhar ali para vocês para ficar bem claro, para vocês não esquecerem essa informação. Formas de emissão. A. Emissão física de duplicata mercantil. Eu não sei se tem alguém que trabalha no comércio, que tem loja, que tem empresa e que emite duplicata mercantil física. Mas tem que ter certeza e falar, eu emito a duplicata mercantil física. Não é o boleto, não é a fatura, não é a nota fiscal.
Então existe a possibilidade, sim, da realização aí da duplicata física, contendo todos os requisitos legais, porém está cada vez mais caindo em desuso. Aquilo que eu comentei, você não assina a duplicata, você não recebe a duplicata, você recebe os outros documentos. Nota fiscal, você tem acesso à fatura, vai sair com um boleto, mas a duplicata mesmo, muitas das vezes você não vai vê-la porque ela é virtual. Emite-se fatura, faz escrituração, tem nota fiscal, mas não emite a cártula. No documento, a cártula não existe. Apenas é feita uma comunicação ao banco de modo virtual. Isso é se o vendedor ou prestador de serviço tiver esse tipo de serviço com o banco. Porque essa sistemática de pagamento, de cobrança via boleto, não tem nada que ver com a emissão da duplicata, tá? Muito embora seja muito usual que junto à emissão da duplicata mercantil já vai vir um boleto, porque é mais fácil hoje a operação de pagamento via boleto bancário. Mas isso é um acordo que o emitente tem lá com o banco, e esse banco nem faz, olha, nem falei de banco até agora ali, quando eu conversei sobre as relações jurídicas, sacado, sacador, nem apareceu o banco, porque ele não faz parte da relação da duplicata mercantil. Ele apenas interage como um assessor de cobrança ali, para poder mediar essa cobrança, tá? Para poder facilitar o pagamento e o recebimento do valor. Lógico, se eu tenho uma duplicata mercantil virtual, aquela recusa do aceite que eu conversei com vocês no início, ela deve ser feita na fatura daí, porque eu não vou receber esse documento. Não vou ter uma duplicata mercantil virtual, né? Não vou sair com esse documento. Inclusive, eu não sei se eu comentei na turma de vocês, mas eu tive caso de realizar a execução de duplicata mercantil virtual. E como acontecem com os demais títulos que são físicos, a secretaria me intimou para apresentar a duplicata mercantil. E eu peticionei, dizendo que era impossível porque ela era virtual. Então estava aqui a fatura, a nota fiscal, os demais documentos estavam aqui. Porém, a duplicata mesmo ela não existia. Ok, eu fiz a fundamentação, o juiz despachou para dar prosseguimento. Uma colega minha, da mesma maneira, foi realizar a execução de uma duplicata mercantil virtual no norte do Paraná, eu não me recordo qual comarca, e também foi solicitado para apresentar o título de crédito original na secretaria para dar prosseguimento à execução. Eu até emprestei a minha petição para ela, informar que tratava-se de duplicata mercantil virtual. E o juiz despachou que não, que tinha que apresentar a duplicata mercantil. E aí o que você faz? Porque é juizado. Juizado não tem agravo. O único recurso é recurso inominado depois lá, que seria a apelação, né, do procedimento comum, é o recurso inominado. Teve que ingressar com uma ação de conhecimento. Então é bem complicado, sabe? Eu não sei se ela ingressou ou se ela ia conversar com o assessor, eu não me recordo bem para comentar com vocês sobre isso. Mas eu lembro que ela veio, olha, Tâmara, o juiz não aceitou, que eu apresento o duplicata mercantil virtual. Eu falei, impossível. Impossível, porque não existe, tá? Prosseguindo. Implicações da duplicata mercantil virtual. 1. O aceite é presumido. Por que ele é presumido? Porque não tem o documento, não existe a duplicata mercantil virtual. Logo, não vai ter um espaço lá na duplicata para que a pessoa assine. Ela assina o quê? A fatura. E assinando a fatura, recebendo a mercadoria, presume-se que ela aceitou. Tá? Por isso que a duplicata mercantil virtual traz aceite presumido. E se houver recusa, lembrando que precisa ser realizada dentro da própria fatura. Aí nós estaremos diante de situações de protesto e de execução de título de crédito sem o título. Então, eu vou protestar e eu vou executar sem a cártula. Outra implicação, basta a comprovação da relação jurídica e do cumprimento da obrigação. Como que eu comprovo a relação jurídica? A fatura e o cumprimento, nota fiscal, basta isso.
para realizar protesto e realizar execução. Então, eu vou apresentar, claro que eu não posso chegar a ajuizar uma ação de execução de duplicata mercantil não apresentar nenhum documento. Não. Primeiro, já vou dar um spoiler aqui, mas para eu executar uma duplicata mercantil virtual, preciso ter protestado ela antes. É pré-requisito para efetuar cobrança de devedor, de codevedor. Se eu estou diante de uma duplicata mercantil virtual, para sua execução eu preciso de um protesto prévio. Preciso apresentar fatura, tá? E preciso que essa fatura conste lá, né, aceitar, demonstrar o aceite dela, que não teve recusa. Beleza? Sistemática de emissão, aceite e cobrança da duplicata. Então, ela é emitida pelo sacador, que é o vendedor, enviada para o sacado, que é o comprador, para que ele pague à vista ou para que ele aceite e a devolva caso se trate de duplicata a prazo. É bem difícil hoje você ter uma emissão de duplicata para pagamento à vista. Geralmente o valor, o negócio jurídico é realizado, a compra e venda ou a prestação de serviço, o valor é pago. Não vai se preocupar em emitir uma duplicata, porém é possível. Geralmente realizam o saque da duplicata quando eu estou falando de uma obrigação a ser cumprida a prazo. Eu não lembrava se eu tinha colocado para vocês isso de banco ou boleto, que até comentei ali há pouco. Vejam que até agora, né, a gente não tinha conversado, não apareceu nem sacador, nem sacado, nada do banco, porque o banco é apenas um terceiro aí que foi contratado para viabilizar a cobrança e o pagamento. E o boleto não se confunde com a duplicata mercantil. Ela sequer é figura ali, quando eu passei para vocês, das faturas, nota fiscal, o livro de registros. É apenas uma sistemática aí que foi criada que vai acabar, sim, facilitando a vida de todo mundo. Tanto para quem vai pagar, né, vai lá em qualquer banco, hoje qualquer aplicativo e realiza o pagamento, quanto para quem vai receber, que tem esse intermediador aí realizando essa possibilidade de facilitação de pagamento das duplicatas. Mas não dá para confundir boleto com duplicata. E banco não tem nada a ver com a relação jurídica, com a relação cambiária de sacado, sacador, avaliação, não tem nada a ver. Bom, mero facilitador. Ele vai ter algumas responsabilidades, não sei se, acho que na próxima aula que nós vamos conversar. Mas aí quando eu tenho um chamado endosso translativo ou endosso mandato, quando o banco cobra daí porque o boleto não foi pago. Mas essa é uma situação para a próxima fase do estudo de vocês, tá? Que mais? Prazo para remessa de duplicata. Então, eu tenho 30 dias contados da emissão da duplicata, se ela for realizada por meio de instituição financeira, seus procuradores ou correspondentes dessas instituições. Eles deverão apresentar o título ao comprador no prazo de 10 dias contados da data do seu recebimento, tá? Para poder efetuar o pagamento. Prazo de devolução com aceite. A duplicata, quando não for à vista, tá lá no artigo 7º, deverá ser devolvida pelo comprador ao apresentante dentro do prazo de 10 dias, contados da data da sua apresentação, devidamente assinada ou acompanhada de declaração por escrito, contendo as razões da falta de aceite. Isso aqui geralmente acontece no ato da relação jurídica, né? Quando você vai fazer algum tipo de aquisição, ou seja de mercadoria ou de prestação de serviço, essa documentação já é assinada e entregue, salvo quando a mercadoria vai ser entregue depois, né? Claro, você não assina duplicata, você assina a fatura, porque 99% dos casos a duplicata será virtual. Porém, precisava passar para vocês essa situação desses prazos legais, principalmente do artigo 7º, tá? Eu li para vocês no início, para o artigo 1º, sobre a obrigação da fatura. Deixa eu ver se está aqui, se é no primeiro. Não é o primeiro. Tá no 6º. Isso, tá no 6º. O prazo para remessa duplicata será em 30 dias, contados da data da sua emissão, e o título será devolvido ao comprador o prazo de 10 dias.
A duplicata, quando não for à vista, deverá ser devolvida pelo comprador ao apresentante dentro do prazo dos 10 dias. Certo? São ali os artigos que eu indiquei para vocês, né? Deixa eu passar aqui para frente. Opa. Vencimento. Já conversamos um pouco, mas vale a pena ir relembrar. O vencimento ou vai ser com uma data certa, 15 de junho de 2020, ou vai ser à vista. Que mais? Aceite manifestação do sacado, concordando com a ordem do sacador e se tornando devedor principal. Lembrando que o aceite é compulsório e se não tiver assinatura, ele vai ser presumido, como se tivesse aceitado sim. É bem diferente da lógica do que vocês estudaram com a letra de câmbio, onde precisava estar o visto do sacado. Aqui não precisa. O visto do sacado, o aceite, se não tiver nada, ele é presumido. Se tiver algum problema com mercadoria e prestação de serviço e ele não quer se tornar devedor daquela duplicata, ele precisa fazer constar a recusa e o motivo da recusa. O aceite pode ser, falando de aceite, né? Ordinário, o que é o aceite ordinário? Aquele comum, né? Vamos imaginar aí que ele vai acontecer a priori dentro da duplicata mercantil física, dentro de um espaço reservado para o aceite. Aí eu tenho um aceite por presunção, eu já falo da letra B para vocês, que é o aceite onde não houve assinatura da pessoa, mas ela ficou com a mercadoria, ficou com o produto, não reclamou, não indicou nenhuma resignação, presumiu-se. E eu tenho um aceite chamado aceite por comunicação, que está lá no parágrafo 1º do artigo 7º. Havendo expressa concordância da instituição financeira cobradora, o sacado poderá reter a duplicata em seu poder até a data do vencimento. Então, ele não devolve naqueles prazos que eu passei para vocês nos slides anteriores, ele retém. Desde que comunique por escrito a apresentante, que é o sacador, né, o aceite e a retenção. Tá? Então, ele vai só comunicar aí que houve aceite, mas que não vai devolver a duplicata. Ele vai efetuar o pagamento, depois o valor vai ser pago. Tá? Nesse sentido aí, por comunicação. O aceite expresso constitui um título de crédito perfeito e acabado. Então, se ele está assinado, ele é perfeito e acabado, não precisando de nenhum mais um tipo de formalidade para fazer a sua execução. Já se eu estou diante de um título cujo aceite foi presumido, precisa apresentar comprovante da entrega de mercadoria ou da prestação de serviço e ainda do protesto. Então, essa regra vai valer tanto para aceite presumido quanto para duplicata mercantil virtual, a apresentação de comprovante de entrega de mercadoria, que geralmente é a fatura assinada, e a realização do protesto. Está lá no artigo 15. Abram lá a lei, por favor. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata, nós vamos ver na próxima aula, mas já adiantando, triplicata é a cópia da duplicata, tá? Será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que trata o livro 2 do Código de Processo Civil. A duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não, ou seja, aqui o 1 eu estou falando de uma duplicata com aceite ordinário. Pode ser protestado, como pode ser não protestado. Ou duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente, haja sido protestada, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento de mercadoria e o sacado não tenha comprovado o recuso do aceite nos prazos e nas condições pelos motivos previstos no artigo 7º e no artigo 8º. Legal? Esse artigo 15, o que vocês estão vendo ali, duplicata ou triplicata, no inciso 2º, sem aceite, a mesma regra você vai aplicar para a duplicata mercantil virtual. Necessidade de protesto, necessidade de comprovação de entrega da mercadoria ou prestação de serviço.
Por que não constou aqui? Porque nessa época, pessoal, da inserção desse artigo, caput com redação pela Lei 1977, não se falava em duplicato mercantil virtual. Essa é uma criação cuja a decisão para efetuar para processamento das execuções veio por construção doutrinária e jurisprudencial, aplicando a mesma base, a mesma situação do aceito presumido. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Endosso. Posso endossar? Posso. Por quê? Porque é um título causal à ordem. Quem realiza o endosso é o sacador, que não é o devedor. O sacador ele pode escolher ser o beneficiário daquele título ou fazê-lo circular mediante endosso com todas aquelas regras do direito cambiário. Eu tenho endosso também translativo, tenho endosso mandato e também tenho endosso calção de duplicata mercantil. Na próxima aula eu vou apresentar para vocês 2 protestos, que daí vai ser uma aula específica que eu falo para vocês a respeito de protesto, e aí vocês vão verificar que a possibilidade de protesto pelo banco via endosso translativo, onde ele se tornou credor, e a possibilidade de protesto, onde o banco realizou o protesto, mas ele tinha um endosso mandato apenas, só a procuração para cobrar. E aí vocês vão verificar quais são os tipos de responsabilidade do banco frente a um endosso translativo e frente a um endosso mandato, que é bem diferente você ser o titular do crédito e você ter só procuração para cobrá-lo. Mas isso é assunto da nossa próxima aula, quando comentarmos aí a respeito dos protestos. Endosso antes do aceite. Artigo 13º, artigo 13, parágrafo 4º. O portador que não tirar o protesto da duplicata em forma regular e dentro do prazo de 30 dias contados da data de seu vencimento, perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas. Olha só que interessante. Então, prazo 30 dias contados da data do vencimento, o portador precisa efetuar o protesto, se ele quiser ter ação contra a endossante e os respectivos avalistas. Eu coloquei aqui, deixa eu verificar se a pertinência dessa indicação, dessa súmula, que eu coloquei só um pouquinho, pessoal. Não sei porque eu não coloquei no material de vocês. Ah, tá. Se vocês verificarem na lei, ele abaixo, pelo menos aqui no meu código, fala da súmula 475, e para mim tá grifado, que é o assunto que eu estava conversando com vocês a respeito dos endossos translativos e mandato. Responde, é o 475 do STJ, tá? Súmula 475 do STJ. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal, extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Claro, né, pessoal? Ele decorre um pouco da própria lógica. Quando tem um protesto indevido, a pessoa que realizou aquele protesto indevidamente, quando tem um vício formal, intrínseco ou extrínseco, ele vai ser responsável. Eu acredito que vai ser mais pertinente nós conversarmos sobre isso na aula efetiva de protesto. As implicações, já o próprio parágrafo 4º é claro, ao falar a perda do direito do portador de ação contra os endossantes avalistas. Perdeu o prazo aí 30 dias, então, para efetuar o protesto a partir da data do vencimento. E outra informação importante, pessoal. Artigo 10, com 13º na cabeça, veja só. Acho que eu tô querendo receber meu 13º. A duplicata é protestável por falta de aceite, por falta de devolução ou falta de pagamento. O fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título por falta de aceite ou devolução não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento. Ótimo. E o protesto será tirado na praça de pagamento constante do título. Só uma informação que eu deixei aqui em caixa alta, diferente do que nós vimos nos outros títulos, o endosso
realizado após o vencimento do título não é endosso póstumo. Nós vimos no cheque que isso acontecia, né? Passados os prazos, lá estaremos diante de um endosso póstumo. Aqui, para duplicata mercantil, não. E qual que é a consequência de ser um endosso póstumo? Que ele vira cessão civil. Então, o endosso da duplicata mercantil realizado após o vencimento, não estaremos diante de endosso póstumo. Aval. O aval pode ser parcial, assim como nos outros títulos. E o artigo 12 nos traz que o aval em branco vai beneficiar o sacado, ou seja, aquele que é o devedor, aquele que está comprando. Artigo 12. O pagamento da duplicata poderá ser assegurado por aval, sendo o avalista equiparado àquele cujo nome indicar. Na falta de indicação, ou seja, o aval em branco, aquele abaixo de cuja firma lançar a sua, fora desses casos, ao comprador. Olha que legal. O aval dado posteriormente ao vencimento do título produzirá os mesmos efeitos que o prestado anteriormente àquela ocorrência. Tranquilo, se o aval vai acontecer depois de vencer, mesmos efeitos. Só uma regrinha aqui do artigo 12, então eu tenho a primeira situação do aval em preto, indicando quem vai ser o beneficiário, quem vai ser o avalizado. Tenho também aquela situação, vai ser o beneficiário aquele abaixo de cuja firma lançar a sua, então onde ele assinar ali abaixo aquela pessoa que estiver abaixo da sua firma assinada. E se não tiver nenhum nome próximo, né, não for ali nesse indicativo, nesse local indicado da assinatura de um terceiro, de um endossante ou, né, de qualquer outra pessoa que venha participar aí da cadeia, fora desses casos ele vai beneficiar o devedor, ou seja, o comprador. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Eu resolvi separar essa aula em duas partes, porque era muito conteúdo para passar para vocês em uma. E, naturalmente, se eu estivesse realizando uma aula presencial, eu faria em duas partes. Segunda parte, nós vamos ver protesto, algumas situações aí de jurisprudência, os prazos prescricionais, a ação cambial para cobrança de duplicata, tá? Mais alguns casos práticos aí, a questão da possibilidade de desconto em factoring, desconto bancário, bem interessante também. Não, pessoal? Vou finalizar aqui. Vou lembrá-los que eu vou deixar